Amém. Boa noite, igreja querida. Dentro de alguns instantes nós vamos ler Levítico, capítulo 23. Mas antes, dá uma olhada aí para o lado, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Vê se você conhece a pessoa que está aí, perto de você. Se apresente, diga o seu nome. Fale alguma coisa abençoadora, se você se sentir à vontade. Amém. Amém. Queria fazer uma oração. Meu Senhor, muito obrigado por esse momento em que estamos juntos aqui, porque a gente acredita que o Senhor vai falar com a gente, como eu tenho orado, Senhor. Se o Senhor falar, nós saberemos que foi o Senhor quem nos falou. Então agora faz assim, mais uma vez, envia o Teu Espírito e fala com a gente, Senhor. É o nosso pedido, gratos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, daqui a pouco nós vamos ler Levítico, capítulo 23. Mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte: talvez alguns aqui corretamente tenham pensado que hoje seria uma daquelas palavras que vão preparando o nosso coração para o Natal. A gente já está aí às vésperas do Natal. Muitas igrejas, já no início de dezembro, começam a falar do Natal. É um evento, assim, magnífico, que é para ser celebrado mesmo, com toda essa tensão, todo esse cuidado, com toda essa importância. Mas uma mensagem que já tinha vindo ao meu coração, que eu preguei há alguns anos aqui, me veio o coração de pregá-la novamente. Eu conversei com o conselho achou que era totalmente pertinente. Os pastores acharam que a hora é essa. Então, irmãos, hoje eu não vou falar sobre o Natal, mas eu creio que a palavra que eu vou trazer é a que Deus quer que a gente diga aqui essa noite. Então, eu não sei se você já está com o seu texto aberto, mas antes eu quero contar uma história para vocês. Shin Dong-hyuk, ele nasceu, foi criado e viveu até os seus 23 anos em um campo de prisioneiros na Coreia do Norte. Seus pais foram considerados prisioneiros com bom comportamento, então permitiram que eles tivessem algumas noites juntos. Dessas noites, Shin Dong-hyuk veio a nascer. Ele nasceu no campo de prisioneiros, passou sua infância naquele campo, era tratado como se fosse prisioneiro, porque na Coreia do Norte, se um comete um crime, toda a família é culpada junto, é presa junto. E ali ele passou boa parte da sua juventude. Quando ele tinha 13 anos, ele ouviu sua mãe e seu irmão planejando uma fuga. Ele mesmo os denunciou, a mãe e o irmão, e acabou tendo que assistir à execução deles. Mas essa era a única realidade que ele conhecia. Ele só foi perceber, ele só foi entender a monstruosidade do que ele havia feito muitos anos mais tarde. Então, ele decidiu fugir do campo, porque ele já estava cansado de apanhar e ele tinha ouvido dizer que fora do campo havia outras coisas para se comer, que não apenas aquela sopa e aquele mingau. Aos 23 anos de idade, então, seu sonho era comer um pedaço de frango. Ele tentou fugir com um companheiro de prisão, mais velho do que ele, e o seu amigo, então, foi na frente. E ele acabou batendo na cerca eletrocutada, e a explosão a reação ali, a eletricidade, acabou causando um buraco na rede, na cerca, que foi por onde o rapaz conseguiu passar e fugir. E eu contei essa história toda para a gente chegar agora no seguinte ponto da sua vida e da sua experiência. Ele foi para a China, e apesar dele viver num vilarejo bem simples, bem pobre da China, perto da fronteira com a Coreia do Norte,
ele considerava, nesse primeiro momento, que ele estava vendo o próprio paraíso, comparado ao que ele havia vivido durante todos os seus anos no campo de prisioneiros. Ele diz que ele ficou encantado de ver que as pessoas podiam conversar umas com as outras, as pessoas podiam comprar o que queriam e elas podiam andar livremente pelas ruas. Hoje ele tem 40 anos, recebeu cidadania da Coreia do Sul. E vejam, se fugir da Coreia já é difícil, fugir desse campo de prisioneiros completamente inviolável é uma coisa considerada impossível. Shin Dong-hyuk foi o único homem a conseguir essa façanha, fugir daquele campo e sair da Coreia do Norte. A sua história acabou virando um documentário com o título Campo 14, Zona de Controle Total, que você encontra ele legendado em português no YouTube. Mas hoje, como eu disse, eu quero ler com vocês o texto de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 33. E o texto diz assim: a festa das cabanas. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. 39. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. 42. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Irmãos, deixa eu dar uma explicação a respeito desse texto. A colheita na Judéia, a colheita na região de Israel, ela durava cerca de 3 meses. Então acontecia o seguinte: as pessoas aravam a terra, adubavam, semeavam, regavam, cuidavam da sua plantação, e chegava um momento, obviamente, que era hora de colher os frutos, seja lá qual tenha sido o motivo da plantação. Então, nesse momento em que o campo está branco, usando a expressão bíblica, o campo está pronto para ser ceifado, eles olhavam aquela possibilidade de colheita, porque ainda não tinham colhido, a possibilidade de colher todos aqueles frutos, e eles então celebravam uma festa. Quando isso tinha início, quando esse período chegava, eles celebravam uma primeira festa, que era chamada Festa das Primícias ou Pentecostes. Viam o campo pronto, viam que chegou a hora da ceifa e da colheita. Nesse momento eles celebravam. Era a primeira festa, a Festa das Primícias ou do Pentecostes. Marcava o início da colheita, como dito. Mas eles então faziam todo o trabalho de colher, de ceifar, armazenavam no celeiro. Quando eles terminavam esse período de colheita, eles celebravam uma segunda festa, que era a festa das cabanas, cujo texto nós acabamos de ler. O texto que nós lemos, ele faz parte dessas instruções. Como celebrar o final da colheita? Como celebrar a festa das cabanas? Então o Senhor determinou, o versículo 42, morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Era assim que era para celebrar a festa. Eles tinham que deixar suas casas,
eles tinham que sair das suas moradas, eles faziam tendas ao relento, feitas de folhas, feitas de ramos, e ali, de uma maneira extremamente mais desconfortável que as suas casas, eles iriam passar 7 dias. Por que Deus determinou que a celebração fosse dessa forma? Porque Deus definiu que ao final da colheita, as pessoas tinham que agir assim, tinham que fazer as tendas, tinham que sair da sua zona de conforto, tinham que ficar ao relento, tinham que ficar desconfortáveis por uma semana. Pelo menos 3 motivos para que as coisas acontecessem dessa forma, para que Deus determinasse assim. Primeiro motivo, para relembrar o Êxodo, como está no versículo 43, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Chegaria o tempo em que eles entrariam em Canaã. Eles tinham saído do Egito, eles tinham saído de uma situação de 400 anos de escravidão, eles iam caminhar pelo deserto, e chegaria então o tempo em que eles entrariam em Canaã. E Canaã era uma terra tão boa, tão fértil, que o Senhor diz que essa terra mana leite e mel. O tempo iria passar, eles iriam se estabelecer, ali eles iriam prosperar, enriquecer, teriam fartura. Havia grandes chances de, quando isso acontecesse, quando eles já estivessem instalados, derrotados todos os inimigos ao redor, quando eles tivessem prosperado e enriquecido, havia grandes chances deles se esquecerem do seu passado, deles se esquecerem que foram escravos, que foram oprimidos, que foram explorados. Havia o grave risco deles esquecerem que foi o Senhor que os livrou dessa situação de escravidão, de opressão e de dureza. Havia o sério risco deles esquecerem da forma como Deus os conduziu poderosamente durante os 40 anos no deserto. Havia o sério risco deles esquecerem de tudo que o Senhor havia feito por eles. Então, o primeiro motivo de Deus exigir todos os anos que o povo deixasse as suas casas, os seus lares, e no momento de celebrar a colheita efetivada, saíssem dos seus lares e habitassem em tendas rústicas, feitas de folhas, era para que o povo jamais se esquecesse do seu passado, era para que o povo jamais se esquecesse de que foi o Senhor quem mudou a sua história, para que o povo jamais se esquecesse de todo o bem que o Senhor fez por eles. Mas há um segundo motivo. Segundo motivo para eles celebrarem a festa dessa forma, é para que eles relembrassem o deserto, não se esquecessem do período do deserto, um tempo difícil, um tempo árduo, um tempo terrível, mas um período transitório. Eles moraram em tendas, especificamente nesse momento em que eles estavam transitando, vagando pelo deserto. As cabanas estavam associadas diretamente a esse período de 40 anos de deserto. Então era para eles se lembrarem desse tempo de desconforto, de privações, de dificuldades que tiveram, mas que passou, e agora eles estavam em Canaã. O deserto foi um lugar de passagem, o deserto foi um lugar importante, por onde eles tinham que passar, mas era um período transitório, era um período temporário. Por isso, ora gente, óbvio, não tem nem o que questionar em relação a isso. Se o deserto é temporário, não havia nenhuma possibilidade deles pensarem em fazer construções fixas
enquanto eles estavam transitando por aquela situação. Era só de passagem. Estamos só passando por aqui. Aqui não é o nosso destino. Não foi para ficar aqui que nós fomos criados, ou não foi para estar aqui que Deus nos tirou do Egito. Existe uma Canaã, é para lá que Deus está nos levando. As tendas sempre lembrariam isso a eles, que eles eram peregrinos, que eles tinham outro destino, uma outra terra, um outro lugar. Deus cuidou deles nessa fase e os manteve, os susteve, até que eles chegassem à terra prometida. O terceiro motivo para eles celebrarem a festa dessa forma era para relembrar seu povo de que quem lhes deu tudo foi o Senhor, para que eles jamais se esquecessem de que tudo que eles tinham havia sido dado pelo Senhor. Veja, a festa das cabanas era realizada após a colheita. Portanto, essa festa, ela tinha que ser celebrada pelo decreto divino logo após a colheita ter sido realizada. Que momento é esse? Esse é o momento em que os celeiros estão mais cheios, em que os estoques estão abarrotados. E esse momento de fartura é o momento em que Israel fica mais vulnerável espiritualmente. Muito antes deles entrarem em Canaã, Deus já havia advertido a eles dizendo, Deuteronômio 8, versículo 12, eles estão no deserto. Deus nos promete essa grande terra que manda leite e mel. Então Deus, preocupado com a maneira como eles vão se portar quando eles estiverem lá, progredido, prosperado, enriquecido, Deus lhes diz, não aconteça que, depois de terem comido e ficarem satisfeitos, depois de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Lá no deserto, Deus já havia alertado a eles do risco de uma vida próspera, de uma vida sem dificuldades, de uma vida confortável. Mas infelizmente, irmãos, parece que isso faz parte da nossa natureza humana decaída, pois a gente vê esse mesmo comportamento frequentemente em nós, nas nossas próprias vidas. Veja, a pessoa recebe um diagnóstico terrível. Logo após ela receber tal diagnóstico, ela se torna assídua na reunião de oração, absolutamente presente na célula. Ela pede insistentemente, quase desesperadamente, oração a todos os irmãos que ela encontra, busca o Senhor em vigílias, em jejuns. Então ela recebe a cura, se certifica de que foi mesmo curada. A partir desse momento, irmãos, a tendência é desaparecer da reunião de oração, é deixar de frequentar a célula, é não mais buscar o Senhor com a determinação que o buscava durante o período de aflição e de dor. A pessoa está desempregada, subempregada, então tudo se repete. Ela ora, ela clama, ela busca, jejua, pede oração aos irmãos, do pouco que recebe, dá o seu dízimo com fidelidade, e aí Deus abençoa. A pessoa arranja um bom emprego, Deus a faz prosperar. A pessoa parece que se esquece de tudo, ela se esquece da oração, ela não se importa mais com a comunhão com os irmãos, e alguns passam a achar que agora estão ganhando bem demais. O dízimo ficou muito alto,
para eu dar esse dízimo para a igreja com a qual eu me comprometi. A família passa por uma crise. Marido, esposa, filho, a crise se abate sobre a família. Gente, tudo se repete. Enquanto a família está em crise, ela busca a Deus, ela vem à reunião de oração, ela clama ao Senhor, frequente na célula, jejua, clama. Aí a crise é solucionada. Tudo vai acontecer de novo. A pessoa se esquece da bênção, a pessoa se esquece de quem abençoou, a pessoa se esquece daquele que derramou a sua graça sobre a sua vida. Irmãos, vejam, é evidente que os momentos mais fáceis da vida, os momentos de conforto, os momentos das nossas vidas em que não há privações, em que não estamos em crises, são os momentos em que corremos mais riscos. São os momentos em que corremos os riscos de nos esquecermos do Senhor, de nos julgarmos autossuficientes, de nos tornarmos orgulhosos, arrogantes, indiferentes e mesquinhos. Os momentos de fartura, de bonança, de tranquilidade, tendem a tirar a sensibilidade da nossa alma. Esses momentos de fartura, esses momentos de conforto, esses momentos de tranquilidade, eles tendem a impedir que a nossa alma perceba, que a nossa alma entenda a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nossa alma, nossos corações, parece que se tornam insensíveis ao mover de Deus nesses momentos. Por isso a festa das cabanas, por isso Deus determinar dessa maneira. Deus tirava o seu povo da sua zona de conforto, dos seus lares, da sua rotina diária, para confrontá-los com a realidade da vida. A nossa realidade não é o conforto que temos diariamente nas nossas casas. Isso é a bênção excepcional de Deus sobre as nossas vidas. A nossa realidade seríamos nós, nus, famintos, desgraçados, dormindo na terra. Tudo que vier além disso, meus irmãos, não tenham dúvida, é a graça de Deus sobre nós. Então Deus determinava dessa forma, durante 7 dias por ano, todos os anos: deixem o lar de vocês, deixem a rotina de vocês, façam tendas de folhas e durmam ao relento, para que vocês jamais se esqueçam de quem vocês são, para que vocês consigam compreender a graça de vocês, que na rotina diária vocês não conseguem perceber. Era isso que acontecia com o povo de Israel. A ideia era levar o seu povo a pensar: sim, tudo que nós somos, tudo que nós temos, foi nos dado pelo Senhor. É para levar o povo realmente a entender, a viver essa realidade. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Mas, gente, o que isso tem a ver com a Igreja Oceânica no século 21? Meus irmãos, eu tenho convicção de que, para nós, o retiro anual da igreja tem o mesmo efeito pedagógico para nós que a festa das cabanas tinha
para o povo de Israel no Antigo Testamento. Nós poderíamos fazer séries e mais séries de pregações aqui sobre alguns desses temas, sobre gratidão ao Senhor, sobre a transitoriedade da vida, sobre o Senhor como nosso provedor, sobre a fidelidade de Deus, sobre a sua graça, sua bondade, sobre nós, sobre nossa família. No entanto, a exposição desses assuntos aqui jamais vai se aproximar daquilo que Deus nos ensina e nos trata quando nós deixamos nossas casas, nosso conforto, nossa rotina diária por 4 dias e nos deslocamos para um outro lugar, para ali, durante esse período, buscarmos o nosso Deus acima de todas as coisas. Então, irmãos, eu pensei em responder a seguinte questão: por que, no século 21, nos dias atuais, deveríamos ir ao retiro? Primeiro motivo que eu acho que nós deveríamos ir para o retiro é para que jamais nos esqueçamos da mudança que Deus efetuou em nós, para jamais nos esquecermos da transformação que Deus realizou nas nossas vidas. O desconforto, e aí eu boto desconforto entre aspas, irmãos, de 4 dias fora de casa, talvez refresque a nossa memória para o fato de que, antes que o Senhor nos alcançasse, nós éramos miseráveis, pobres, cegos e vivíamos sem qualquer esperança. E então conhecemos Jesus e Ele fez uma imensa transformação em nós. Então eu gostaria de perguntar a vocês: há quanto tempo você não sofre mais de solidão? Há quanto tempo você não passa por uma crise séria, percebendo um imenso vazio existencial dentro de você? Há quanto tempo você não passa por alguma crise porque você não vê propósito algum na sua vida? Há quanto tempo você deixou de pensar no futuro como algo aterrorizante? Desde quando você não considera mais a morte como o terrível fim de todos os homens, mas a ver com grande esperança? Então você percebe, o Senhor fez uma mudança magnífica na gente. Essa mudança, ela vai superar em tudo, qualquer coisa que você possa ter como um patrimônio físico pessoal. Essa mudança, ela é imensurável. Contudo, se além de uma vida transformada, você tem onde morar, você tem o que comer, você tem o que vestir, e tudo isso com paz e alegria em seu coração, então, como Davi no Salmo 103, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É o Senhor que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Irmãos, eu coloquei uma referência errada aqui. Ali não é Salmo 103, 12, não. É Salmo 103, 1 a 5, e depois é Salmo 116, 12. Foi um erro meu e eu esqueci de acertar aqui, desculpe. Então, Salmo 116, 12, o salmista diz: finalmente, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Gente querida,
É isso que o retiro nos proporciona. Ele traz de volta a lucidez da nossa alma. Ele traz de volta a sensibilidade para os nossos corações, para que no mais íntimo do nosso ser, nós tenhamos esse coração, como do salmista, sinceramente reconhecido e grato a Deus pela sua imensa, infinita bondade. Segundo motivo pelo qual nós devemos ir ao retiro, para nunca esquecermos que nossa estada nesse mundo é apenas temporária. Essa é a verdade, nossa estada nesse mundo é apenas temporária. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Sua casa vai passar, seus bens, meus bens, eles vão passar. Nada nesse mundo é permanente ou definitivo. Por isso, o apóstolo João afirma, 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, não se apeguem ao mundo, reavaliem seus valores. Pense comigo, que diferença vai fazer daqui a 100 anos, se a casa que você morou era uma mansão própria, quitada, ou se você morou numa casinha simples, alugada durante todos os seus dias? Daqui a 100 anos, isso não fará a menor diferença. Qual a diferença daqui a 100 anos, se você usou roupas fashions, caras, ou se você comprava as suas roupas no bazar? Daqui a 100 anos, qual vai ser a diferença? Isso não vai fazer diferença nenhuma, absolutamente alguma. Se você andava num automóvel importado, ou se você andava de ônibus lotado, daqui a 100 anos, nada disso terá a menor importância, porque tudo isso terá passado. A casa, o carro, os bens que nós temos, são para cumprirmos o chamado de Deus para nossas vidas, e não para nós colocarmos neles a nossa razão de viver. Quando deixamos nossos lares, nossas camas, pratos e talheres, nosso conforto e nossa comodidade para trás, por 4 dias, para buscarmos ao Senhor, nós somos lembrados disso. O retiro nos lembra, nos convence de que o que temos não é nosso, foi nos emprestado pelo Senhor para cumprirmos o seu propósito, e um dia tudo isso ficará definitivamente para trás. E o terceiro motivo para irmos ao retiro é para ouvir Deus falar de forma mais intensa. Para ouvir Deus falar de forma mais intensa. Irmãos, a verdade é o seguinte, deixa eu até beber uma água aqui para o que eu vou falar. Mesmo assim, quem mora em São Gonçalo, no Alcântara, a verdade, irmãos, gente, isso é só uma brincadeira, tá bom, gente? Só uma brincadeira. Quem é daqui da igreja sabe que é só uma brincadeira da gente. Mas a verdade, irmãos, é o seguinte, olha, ainda que você more em Tribobó, não sei, algum lugar que num primeiro momento a gente não consideraria os melhores lugares para nós morarmos, se pudéssemos escolher. A verdade é que se você compara com outras situações, a vida que nós temos é uma vida muito confortável, é uma vida muito segura, é uma vida muito tranquila, comparado com muitas situações, mas eu não vou gastar o tempo citando elas aqui. O que eu quero dizer é que quando há uma mudança, como o retiro em nosso dia a dia, essa tranquilidade, esse conforto, essa segurança, elas saem de cena, elas são retiradas. Quando nós mudamos, há um desequilíbrio na nossa rotina, e isso nos torna um pouco mais fragilizados.
quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós saímos do lugar aonde estamos habituados e vamos para outro lugar, isso tende a nos deixar um pouco mais fragilizados. E quando isso acontece, o nosso coração tende a amolecer, a nossa vontade tende a enfraquecer, as nossas manias, as nossas teimosias tendem a se render. Então, o que acontece nesse momento? Quando estamos um pouco mais fragilizados, o Espírito Santo tem mais facilidade de trabalhar em nós. Quando estamos um pouco mais fragilizados, nós ficamos um pouco mais vulneráveis à ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Irmãos, que Deus fala em todo lugar e das mais diferentes maneiras, eu não tenho a menor dúvida disso. No entanto, eu tenho absoluta convicção de que quando saímos da zona de conforto, vamos para o retiro, realmente passamos por esses momentos em que somos um pouco mais fragilizados, eu não tenho dúvida de que Deus ali fala mais alto. Eu não tenho dúvida de que ali Deus fala de uma forma mais entendível por nós. Não tenho dúvida de que a fala de Deus é muito mais facilmente compreendida por todos nós. Fica muito mais fácil ouvirmos o Senhor, fica muito mais fácil entendermos o que Ele está não apenas falando, mas requerendo de nós. Então, irmãos, o retiro nos proporciona isso. Deus nos tira de nossas zonas de conforto para ficarmos mais acessíveis e mais sensíveis ao que Ele quer nos dizer, aquilo que Ele quer fazer em nós. Eu quero concluir dizendo que eu comecei o nosso estudo contando a história de Shin Dong-hyuk, que numa região miserável da China, ele se sentia no paraíso, apenas porque lá as pessoas podiam comprar o que queriam, falar umas com as outras e andar livremente pelas ruas. A verdade, gente, a verdade é que nós só percebemos algumas bênçãos de Deus quando somos privados delas. E isso é algo que Deus trabalha profundamente em nós durante os nossos retiros. Ele faz com que nossas mentes voltem a ter lucidez, para reconhecer tudo que o Senhor tem sido para nós. Nossos corações fiquem mais sensíveis e considerem como salmista: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Quero dizer, gente, não há melhor investimento na vida do que você estar com sua família e seus amigos no retiro. Deixa para viajar nos outros 51 fins de semana do ano, mas o retiro é a hora de todo o povo de Deus estar junto. Em fevereiro, toda a Igreja Oceânica parte para celebrar a Festa das Cabanas do século 21. Você pode dizer amém? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, nós reconhecemos que o Senhor tem sido extremamente bondoso e generoso com a gente. Como Davi disse, Senhor, é o Senhor que perdoa todos os nossos pecados. É o Senhor que cura todas as nossas doenças. É o Senhor que resgata as nossas vidas da sepultura. É o Senhor que nos coroa de bondade e de compaixão. É o Senhor que enche de bens a nossa existência. Como, Senhor? Como podemos retribuir ao Senhor toda a sua bondade para com a gente? Dá-nos uma alma e um coração sensível, para reconhecermos, ó Deus, a sua graça abundante que tem sido derramada sobre nós. E uma vez que o Senhor designou o seu povo, a festa das cabanas,
Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a não desprezarmos tão preciosa oportunidade de estarmos no retiro juntos, para que jamais nos esqueçamos da transformação que o Senhor efetuou nas nossas vidas, para nunca esquecermos que nossa estada nesse mundo é apenas temporária, para ouvirmos de maneira bem clara o Senhor nos falar de uma forma intensa, profunda e poderosa. Senhor, tem misericórdia de nós e dá-nos a tua bênção. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.